Olá, meus amores, Aboru, Aboiê e Bocheché. Eu sou aí a Ana de Mulambo, para quem não me conhece. Queria agradecer a todos vocês que se inscreveram, que estão aqui, que comenta, compartilha, curte, né? Tá crescendo, tá devagarinho, mas o nosso canal tá crescendo. E eu sou muito grata a cada um de vocês, viu? E que cada dia mais ele possa crescer mais e mais para que a gente consiga atingir, né, as pessoas que realmente devemos, né, chegar à nossa mensagem, né, as nossas orientações e como prometido, né, a Yá falou que independente do canal, né, ser de Dona Maria Mulambo, né, que é a dona da minha vida, é quem rege a minha casa, é a dona do meu dinheiro, é a dona de tudo na minha vida, né? Eu iria trazer aqui, né, opiniões, situações, né? E que não importasse o que fosse, né, mas eu sempre ia trazer aqui um assunto para vocês, né, para poder estar passando ali um pouco do conhecimento, né, das minhas opiniões e sabedorias através da espiritualidade. E eu gostaria, tá, de compartilhar com vocês aqui sobre uma situação que aconteceu comigo há uns 3, 4 dias atrás, né? Para quem não sabe, a IA tem um curso de Opelé e Fá, né? Através do aplicativo Telegram, né? Já temos alguns alunos lá, o pessoal tá curtindo bastante, né? Estão sendo muito gratos a todo o conteúdo que está sendo passado, né? Porque assim, eu acredito que, independente do tema ou do assunto, né? Tudo depende também da pessoa. A forma como é falado, a forma como é explicado, né? E querendo ou não, a didática, né? Ela sendo boa, a gente consegue ajudar muito as pessoas à nossa volta com aquele tipo de trabalho que a gente faz, não é verdade? Mas, voltando, aconteceu uma situação comigo uns 3, 4 dias atrás por conta desse curso, né, de Opelê e Fá, né? A IA fez uma postagem num grupo de IFA para compartilhar, né, aos interessados e tudo mais. E aí eu recebi algumas críticas, né, de um senhor, babalaô, sacerdote, né, ao qual ele criticou o curso da IA, né? E aí vocês vão falar assim, que é isso, IA? O cara criticou e tudo mais? Sim, ele criticou. Ele estava indignado com a situação de ver uma Yanifá, né, dando um curso de Opelê, né, passando um conhecimento, uma sabedoria espiritual, né, para os interessados. Mas eu acredito muito em Exu, né? Exu é assim, ó, Quaiá. E Exu é aquele que desbarata tudo para se colocar as coisas no seu devido lugar. Então eu pensei, analisei, né? E falei, pô, eu vou lá gravar pro pessoal lá, né? Para poder compartilhar com eles sobre esse acontecimento, né? Sobre isso que aconteceu e poder deixar, assim, quem sabe, uma sabedoria, né? Assim como Orumilá não somente me ensinou, mas também ensinou a esse sacerdote, tá? Ele me chamou no Messenger, né? No Facebook e conversou comigo. Foram 2 pessoas, tá, pessoal? Foram 2 sacerdotes, olha isso. O primeiro, ele me fez pensar, né? Ele me fez pensar. E a senhora não acha que, devido a um conhecimento tão verdadeiro, né, que é o oráculo de Ifá, a sabedoria de Ifá, né? Pessoas que não merecem ter esse conhecimento, né? Ele dizendo para mim, pessoas que não merecem ter esse conhecimento, a senhora ainda assim colocaria uma pessoa dessa para fazer o curso? Aí eu pensei, né? Eu fiquei lá, parei, raciocinei, pensei assim, eu falei, pô, é verdade. E falei para ele, ó, concordo com o senhor está certíssimo.
no que o senhor diz. Realmente existem pessoas que não eram nem para estar dentro de casa alguma. Muito menos ter esse conhecimento. Mas um sacerdote, ele não se explica, né? Ele não precisa se explicar. Mas a IA, por educação, né? A IA conversou com esse sacerdote. E aí, eu expliquei a ele o porquê que eu estou dando esse curso de OPLE, né? Divulgando, fazendo marketing desse curso para as pessoas interessadas. E a questão é o seguinte: para quem não sabe, a IA é iniciada dentro do culto de Ifá, tá? Eu passei pelo Itefá, pessoal. Culto de Ebel-Orum, culto de Oxum, tá? E tem as minhas relações com as nossas mães, né? Quem aí entende de Odu estuda Ossá ou Loyan, que é Ossá na direita e Ireté na esquerda, que aí vai saber quem é a IA. Para quem não sabe, eu fui iniciada dentro desses cultos, tá? E assim, a iniciação, ela não nos torna nada, certo? O homem, ele não tem o poder de dizer para mim ou para você qual o caminho que você tem que seguir, certo? Toda permissão, ela é dada pelo nosso orixá. Toda permissão, ela é dada, tá? Pelo meu orixá, através do meu destino. Assim como é na vida de todas as pessoas. Tem pessoas que são obrigadas a seguir aquele caminho e tem pessoas que têm o poder de escolher se segue ou não, ou como vai seguir, né? Então, na minha explicação para ele, eu falei, babá, eu criei esse curso porque muitas pessoas, tá? Muitas pessoas. Muitas, tá, gente? Ó, tá cheio. E quem tá me ouvindo aí, que é do Ifá, vai saber que a IA não está mentindo aqui. Muitas pessoas hoje se iniciam, tá? São iniciados dentro do Ifá, mas eles acabam se iniciando antes mesmo de serem preparados espiritualmente, né? Através do conhecimento do oráculo, do ebó. Então, o que nós temos hoje dentro desse culto, né? No nosso país? Pessoas que passaram pela iniciação, mas que não têm o devido conhecimento. E aonde que essas pessoas foram bater? Adivinha? Na porta da IA. Pois é. Muitas. Eu não tô falando de agora, não. Eu tô falando de anos, tá? Tô falando de anos atrás já. Já tem um tempinho isso. E, pelo amor de Deus, eu fui iniciada, mas eu não sei nada e tudo mais, tal. Isso não é vergonha. Para você que procura estudar, para você que procura o conhecimento. Isso é vergonhoso pro sacerdote que não te preparou, pô. E aí, quando eu respondi o babá dessa forma, fazendo ele enxergar na minha visão, ele falou, pô, a senhora tá certa. Concordo com a senhora. Eu falo, axé, tá tudo certo. E aí me veio uma segunda pessoa, o segundo sacerdote. E aí fez uns comentários, assim, não muito legais, né, na postagem da IA. Não muito satisfeito. Esse sacerdote, esse irmão, ele me chamou no Mensage também. E falou várias coisas. E eu falei, cara, vamos conversar. Né? Nada que uma conversa, um esclarecimento, né? Ele possa nos ensinar tanto um quanto o outro, porque a gente não é sabedor de tudo, né? Isso é uma das lições, tá? Que a espiritualidade, dentro da sabedoria de Ifá, ela nos ensina. É a gente ter a humildade, tá? De saber quando a gente está errado, de saber quando a gente está certo, né? E principalmente entender que nós somos sacerdotes, mas nós somos instrumentos divinizados, iniciados, preparados
para poder a espiritualidade trabalhar na nossa vida em prol dos outros. Certo? Isso é ser um sacerdote. Isso é saber o que é ser um sacerdote ou uma sacerdotisa. E aí, na conversa vai, conversa vem, né? Conseguimos esclarecer muitas coisas ali. E eu queria parabenizar aqui a esse babalaô, tá? Pela humildade que ele teve, né? De chegar lá no comentário e apagar, né? As opiniões que ele teve negativamente, né? E se redimiu, né? Ele teve a humildade de poder fazer essa situação. E assim, eu confesso para vocês, tá? Que diante muito tempo eu nunca vi um sacerdote fazer isso. Foi a primeira vez. Então, assim, eu agradeci muito a Babá Orumilá, a Eledumare, por poder, né, ter conhecido um ser humano, porque nós somos seres humanos, independente de religião, sacerdote ou não. Mas eu agradeci por ter conhecido uma pessoa assim. Coisas que nos dias de hoje a gente não vê mais, né? Essa humildade, esse reconhecimento. Mas, por que a senhora está falando isso tudo? Porque eu acho importante passar para vocês esse tipo de acontecimento, tá? Porque são muitas histórias, né? São muitas coisas que acontecem. Como, por exemplo, a crítica. Quando a gente critica o outro, a gente está criticando o outro sem saber a história do outro lado. Sem saber quem é o outro do outro lado, né? E a crítica desse sacerdote, cara, foi pela seguinte coisa. Foi um cara que foi traído, né? Uma pessoa que foi traída. Eu não vou dizer o nome dele aqui, tá, pessoal? Até mesmo para poder preservá-lo, tá? A não ser que ele me peça para poder colocar aí o nome dele. Aí eu vou lá e coloco, sem problemas. Mas por respeito a ele, eu não vou colocar o nome dele aqui, tá? É só mesmo para poder compartilhar com vocês um acontecimento, né? Algo que aconteceu e que, tipo assim, é fantástico. Quando a gente olha, tu olha para os lados e tu fala assim, caraca, mano, ninguém presta. É tudo a mesma coisa, sabe? E aí a espiritualidade vai lá e te presenteia com tal atitude maravilhosa, né? Esse rapaz, ele foi enganado, ele foi traído, né? Ele também passou pelas suas enganações, né? Como muitas pessoas que a IA conhece passaram diante de religiões e tudo mais, envolvendo essas questões aí. E ele fez uma promessa a Ifá. A promessa que ele fez a Ifá foi que ele nunca deixaria uma pessoa usar o nome de Ifá para poder se beneficiar. Só que o que ele não contava é que do lado de cá também existia uma pessoa que viveu tudo aquilo que ele viveu. E que o trabalho que eu estou fazendo é para ajudar aos irmãos que estão perdidos, aos irmãos que precisam de um apoio, de um aprendizado, né, de um estudo. E aí ele entendeu. Nossa, mas foi assim um encontro de, podemos dizer, de ebé? Lindo que aconteceu, porque a IA já estava desacreditada, viu? Eu já estava desacreditada que poderia existir pessoas assim. Educadas, sinceras, dentro de alguma religião. E aquilo me veio assim, com um poder assim, magnífico, sabe? Eu falei, nossa, que honra. E agradeci. Agradeci não somente a esse irmão, mas agradeci a Ifá, aos orixás, a Eledumare, aos meus mentores, por me mostrar que o mundo
ele é o mundo. E ali vai existir tudo de quanto é tipo de pessoas. Mas a gente tem que tomar cuidado quando a gente usa uma crítica. Muitas das vezes, quando se trata de mulher. Pois é. Porque eu, como Yanifá, a Iá consulta o Pelé, a Iá faz eboriru, a Iá faz sacrifícios, quando é necessário. Porque eu já não tive ninguém dentro da minha casa para poder me ajudar. Assim como eu sei que vários irmãos aí também já devem ter passado por isso. E porque eu sou mulher, eu não posso fazer? Porque eu sou mulher, eu tenho que seguir a regra que foi imposta pelo homem? Como é isso? A mulher, ela tem que saber o seu devido lugar. Assim como o homem tem que saber que se não fosse pela mulher, ele nem existiria. Porque você, homem, saiu de um útero. Você fez morada dentro de um útero, de uma mulher. Então você tem obrigação, tá? De levantar a bandeira feminina e de ser grato a mulheres como eu e como muitas aí que tentam fazer a coisa certa para poder ajudar o próximo. Não que isso seja uma obrigação minha. Claro que não. Eu não tenho a obrigação de ajudar ninguém. Mas eu tenho uma missão espiritual a cumprir. E essa missão espiritual que eu tenho a cumprir, ela diz respeito à minha vida. Ela diz respeito ao meu destino. Ela diz respeito como eu vou trabalhar na vida das pessoas que acreditam em mim. Porque antes das pessoas acreditarem em mim, as pessoas elas vão ter um problema. As pessoas elas vão procurar um caminho espiritual. E sempre quando aparecem pessoas na minha vida, não é qualquer pessoa, ela vem por indicação. Isso significa que você é um bom sacerdote, isso significa que eu sou uma boa sacerdotisa, certo? Porque como eu falei em vários vídeos, e torno a falar nesse aqui, ninguém voltou para reclamar. E se reclamar, pode contar que na minha casa não está e que fez besteira. Por isso que não continuou comigo. Porque a gente tem que entender, pessoal, que antes da gente criticar o trabalho de alguém, criticar o nosso próximo, primeiro a gente tem que olhar para a nossa vida, tá? A nossa vida. Para ver se a gente é tão certinho assim, para poder ter o poder de criticar o outro. Porque se tu faz a coisa certa, então, ó, beleza, pode ir lá, pode criticar. Mas será que todo ser humano faz a coisa certinha nessa terra? Será? Eu acredito que não. E mas aí a senhora está dizendo que a senhora também não faz o certo? Quem vai dizer se eu faço certo ou não é o irê que eu tenho na minha vida. Certo? Todo esse irê, né, que as pessoas falam é axé, né? As pessoas falam muito de as pessoas terem axé. Ah, você não tem axé, aquele irmão tem muito axé. O que é axé para você? Fala para mim aí. Comenta aqui embaixo, bota aqui nos comentários. O que é ter axé para você? Eu me considero como uma mulher de muito axé. Não porque eu vivo dentro de barracão ou virando povo no santo. Não. É pelas experiências da minha vida. É pelo ebó que eu faço, vou lá, transformo. Faço na vida do meu cliente e eu vejo que dá resultado. Como muitas das vezes não é necessário nem fazer o ebó. Uma conversa, um conselho, já basta. E a pessoa entende. Isso é o poder espiritual de transformar as pessoas, né? Tudo é energia na nossa vida.
Será que a sua energia ela tem axé? Para poder querer criticar o outro? Então, cada cabeça, cada ori, ela vai funcionar de uma forma. Muitos vão achar que são melhores porque tem um carro melhor, porque tem mais dinheiro do que o irmãozinho ou a irmãzinha. Muitos vão achar que são melhores do que o outro porque moram num lugar mais próximo da praia e o outro não tem uma casa boa, né? Já mora mais para Baixada e tudo mais. Pessoal, a Yá não tá aqui para criar guerra com ninguém, pelo contrário. Eu tô aqui para poder ajudar de alguma forma, através da minha espiritualidade, né, dos meus mentores. Você que tá aí me ouvindo. E eu sei que tudo que é falado pode não servir para um, mas para 2, 5, ou não para 5, talvez para uma pessoa. Porque a espiritualidade ela é desse jeito. É assim que ela funciona. Só que nós escolhemos como nós vamos, tá? Ajudar as pessoas naquele devido caminho. É a gente que escolhe. Mas também tem aquilo. Tem pessoas que são sacerdotes e têm uma profissão. Tem pessoas que nasceram somente para aquilo ali. E não tem saída. E eu mesma conheci várias histórias e pessoas dentro dessa situação. E não é fácil, tá? É difícil. Vocês aqui que já assistiram meus outros vídeos sabem que a Iá tem 4 filhos. Desses 4 filhos, um menor é autista. Sem falar a questão de... Obrigada, Fala. Sem falar a questão de casa, conta, dívidas, né? Situações que a gente tem que resolver da nossa vida no dia a dia. Entende? Sem falar os orixás, né? Que precisam ser cultuados, que precisam ser cuidados, que precisam ser adorados. Para isso a gente segue uma religião, certo? Então, assim, você imagina uma pessoa que tem um destino somente de seguir aquilo ali. Vocês acham que é fácil? Não é fácil, não. Mas uma coisa eu te garanto. Todas as bênçãos que vêm na vida dessa pessoa, ela não vem dada por um homem. Ela vem do céu. Pois é. Ela vem da própria espiritualidade. Ela vem do próprio axé que você carrega. Basta você tomar uma atitude. Porque uma atitude, ela muda tudo. E a atitude que eu tomei de criar o meu curso de Opeleifá, ela mudou a vida de muitas pessoas. Então eu sou muito grata a toda a sabedoria espiritual. Sou grata primeiramente a mim mesma. Por eu ter buscado o devido estudo, o devido conhecimento. Porque a gente, mulher, precisa entender isso. Mamãe Oxum nos ensina isso. Se olhe no espelho, agradeça ao seu ori, agradeça ao seu espírito, se perdoe, se adore. Porque de todas as batalhas vencidas, você só teve uma ajuda, a sua. A sua própria ajuda. De cair, se levantar, e se reconstruir novamente, e recomeçar de novo. E o que é que o ser humano tem a ver com isso? Me diz. O ser humano não tem nada a ver com a sua vida, com a minha vida. Cada pessoa, ela chega até nós, porque dentro dos estudos da espiritualidade, quando a gente vai ler, quando nos é ensinado, é Exu quem traz. Por isso eu contei para vocês aqui, compartilhei com vocês sobre essa situação, porque Exu ele desbaratinou o negócio todo para depois colocar as coisas no seu devido lugar, né? E eu fiquei muito agradecida, porque é muito difícil a gente que faz um trabalho espiritual e tenta de alguma forma ajudar o nosso próximo. Você olha para um lado, tu olha para o outro, cara, só tem besteira aí na internet. Só tem merda sendo falada. A verdade é essa. São pessoas em cima de críticas, em cima de fala de pessoas, né, para poder, se levantar em cima da fraqueza do irmão.
em cima do erro do outro. E será que esses seres humanos que criticam, tá? Não tô falando de você não, meu amigo babá. Não é do senhor, tá? É uma sabedoria que a IA quer passar aqui no canal para todo mundo que tá me assistindo. Será que essas pessoas que criticam a vida do outro, será que essas pessoas são tão certas assim, gente? Será que essas pessoas nunca erraram na vida? Porque eu me permito errar. Eu fui travada, tá? Por alguns seres na minha vida. Que eu tinha que seguir uma regra. Tem que ser assim, né, amor? Tem que ser assim. Siga dessa forma. Mas na hora do vamos ver, cadê essas pessoas para ajudar? Só bastou eu ali, ó. Eu comigo mesma, a minha espiritualidade, os meus mentores, os meus orixás, Eledomare comigo. Exu que não solta a minha mão. Então nós não podemos admitir que pessoas que nem sequer te conhecem venham falar da sua vida. Venha dizer para você aquilo que é certo ou errado. Certo? Então tenho certeza que esse meu irmão babá aí, ele aprendeu uma grande lição. E eu, uma gratidão enorme por esse ser humilde, sacerdote, ele soube ser. Então ele merece o meu respeito, o meu reconhecimento. Porque diante de um erro, ele se mostrou ser um sacerdote de verdade. E é muito difícil a gente ver isso aí na internet. Nós temos um conhecido aqui também no YouTube, que uma vez eu chorei assistindo um vídeo dele. Porque parece que rolou um babado aí, onde ele falou de um sacerdote de igreja católica e tal. E aí depois ele fez um outro vídeo, né, se redimindo e tal, e ele falava num vídeo assim, quando nós erramos, nós também devemos reconhecer os nossos erros. E todo mundo criticava esse sacerdote. Hoje, ele é conhecido como o errado que deu certo. Quem está me assistindo aí vai saber de quem eu estou falando. E se esse vídeo chegar até o senhor, seria uma satisfação enorme poder conhecê-lo presencialmente. Axé? Então fica aí, tá, pessoal? O meu Aboru, Aboiê, Boxexé e o meu compartilhamento com vocês, tá? Sobre essa questão de crítica, né? Antes de criticarmos o outro, ou a casa de alguém, ou a forma como aquele sacerdote, aquela sacerdotisa trabalha, procura conhecer a pessoa primeiro, pô. Procura primeiro ver quem é essa sacerdotisa. Quem é esse sacerdote? A história de vida que eles têm. Porque a espiritualidade a gente não aprende somente em livros, não. A gente lê. Aí lê livro pra caceta todo dia. Leio mesmo. Eu amo ler. Eu amo estudar, eu amo aprender. E foi isso que me tirou das mãos daqueles que queriam me escravizar por uma vida inteira. Foi isso que me tirou das mãos de quem queria roubar aquilo que era meu. Porque eu tive força para buscar estudo. Quando nenhum ser humano quis me estender a mão para poder me ensinar. Então, hoje, eu faço um trabalho ao qual eu quero dar para aqueles que foram abandonados, aqueles que foram escorraçados, aqueles que foram postos de lado. O conhecimento que eu tive, pô. Para que você também possa cultuar a sua espiritualidade, ajudar a sua família, até você mesmo. Porque o conhecimento, antes dele ser para o outro, ele é para nós. Entende? A crítica, pessoal, na rede social, ela nada mais é do que marketing. Entendeu? Através do marketing, das críticas, você aumenta o seu marketing. Entendem?
É assim que funciona a coisa. Dá pro povo o assunto que eles querem, que aí vai começar o tititi. E quem ganha nisso tudo? É quem tá ali, ó, criticando. É assim que funciona a mídia, a rede social. Eu não tô aqui para criticar ninguém. Pelo contrário, eu tô aqui para mostrar o para que eu vim, quem eu sou e compartilhar com vocês amando da minha espiritualidade, tá? Amando da minha espiritualidade. Que esse canal aqui eu já tentei montar ele 2 vezes. Essa é a terceira. Eu tô aqui para poder passar para vocês essas experiências, tá? De vida junto da espiritualidade. Porque viver o espiritual também não é você estar ali fazendo macumba todo dia, não, gente. Presta atenção. Vocês acham mesmo que os sacerdotes que tem tempo para gravar no YouTube, os sacerdotes que tem tempo para poder viajar, mostrar ali a sua boa vida, vocês acham que esses sacerdotes, eles vivem dentro de uma casa de axé 24 horas por dia? Não, porque senão ele não teria tempo, pô. Raciocina. Tudo é uma lógica. Mas todo mundo quer aparecer, pô. Todo mundo quer ficar famosinho. Mas se não tiver no teu destino que você não vai ser famoso, não adianta, meu filho. Tu não vai ser. Mas se tiver no teu destino que o mundo precisa lhe conhecer, o mundo vai lhe conhecer. Não há magia que pare isso. Porque a gente aprende a nunca desistir. A gente aprende sempre a continuar em frente. Entendeu? Então, vamos tentar, de alguma forma, tá? Antes da gente criticar a casa do vizinho, olhar primeiro para dentro de nós. Olhar primeiro para dentro de si. E falar assim, pô, eu falei de fulano, eu falei de Beltrano, mas será que eu tô fazendo a coisa certa também? E aí? Esse aqui é um canal no YouTube, é o meu canal, onde eu estou compartilhando com vocês aqui o meu conhecimento e acontecimentos e coisas mais virão. Eu faço do meu canal o que eu quiser. Eu faço da minha vida aquilo que eu quiser. Não vai ser a religião que vai dizer o que eu tenho que fazer. Não vai ser o homem que é mais errado do que eu que vai dizer o que eu tenho que fazer. Mas nós estamos abertos a críticas construtivas. Aquilo que não é construtivo, que não vai me acrescentar em nada, aprendam. Não aceite. Não aceite na sua vida. Se a pessoa lhe disse uma crítica construtiva, bom, axé, muda o pé, muito obrigado. Agora, se é para criticar aquilo que você é, aquilo que você faz, manda escambau, pô. Entendeu? E continue em frente. Porque o grande poder de toda a espiritualidade está aqui e aqui. Se isso aqui seu e isso aqui seu tiver positivo, tiver tudo certo, você vai conseguir chegar a um determinado lugar, a um determinado destino, pô. Você vai conseguir cumprir aquilo que você veio cumprir. Mas os ataques negativos, eles vêm aí. É no coração, pô, é na mente. Porque se tua mente não estiver boa, teu coração também não vai estar e vice-versa. E aí desmorona tudo. O poder do ser humano, ele está na mente. Então fica aí, tá? Já tentei me despedir uma vez, estou me despedindo de novo. Então fica aí meu aboru, aboê e bocheché. Um beijo da Iá para todos vocês. E que todos nós possamos aprender, tá? Que o mundo, ele já está muito difícil, né? Então, se não for para nos unirmos e fazer um trabalho de uma forma correta, a tendência é somente piorar as coisas, né?
Então eu peço a todos vocês, né, que fazem parte de uma casa, de uma religião, né, que busquem sim conhecimento, pô. Não é vergonha, não. A gente buscar conhecimento, trazer o conteúdo de um acontecimento esquisito que aconteceu na tua vida para compartilhar com o teu irmão. Porque às vezes aquilo que a gente está vivendo, o outro também está vivendo. E aí ele vai escutar tudo que foi relatado aqui e vai falar assim, caramba, então foi por causa disso. Então eu preciso me atentar àquilo. Então a situação está no meu comportamento. Ou não, às vezes está na forma como o outro te enxerga. E aí eu te pergunto mais uma vez. Se o outro, ele briga com você, quem é que está com problema? É você ou é a outra pessoa? É o outro que não está bem, pô. Porque tu continua fazendo o teu trabalho. Entende? Espiritualidade é isso. Continue em frente. Ai de mim, se eu não fizer aquilo que eles mandam eu fazer. Por isso eu tô aqui gravando. Entendeu? Axé, pessoal. Meu aboru, aboei, bocheché mais uma vez. Tchau, tchau. Beijo.